Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com Pauta em Debate pela região de Londrina, através da TV Tropical Canal 7. Uma boa noite para todos da região de Maringá, que nos assiste pelo canal 15. Alô, Cianorte, uma boa noite para você que está nos assistindo pelo canal 46. Para Campo Mourão e região, que nos assiste pelo canal 12. E para Foz do Iguaçu, que está nos assistindo. Uma ótima noite para vocês, que nos assiste pelo canal 33. No programa de hoje, lógico, vamos falar de eleições. Você votou no seu presidente, no seu governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Nós vamos fazer uma análise, vamos fazer um balanço dos resultados das eleições de 2014. No programa de hoje, vamos receber o professor Clodomiro Benvart Júnior. Ele que é professor de Ética, Filosofia e Política da UEL. Vai fazer uma análise completa das eleições nacional e estadual no programa Pauta em Debate desta segunda-feira, que volta daqui a pouquinho. O governador Beto Richa foi reeleito para mais 4 anos com 55% dos votos. E Aécio Neves, do PSDB, reagiu e vai para segundo turno contra a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff. E para fazer um balanço, uma análise dessa eleição que aconteceu ontem no Brasil, nós estamos recebendo o professor Clodomiro Benvart, ele que é professor de Ética, Filosofia e Política da UEL. Professor, boa noite. Boa noite, obrigado. Josma. A pergunta que não quer calar. Foi surpresa essa eleição para presidente? Ela para presidente foi, sim, uma surpresa bastante inesperada até, quanto a esse crescimento que o Aécio teve na reta final. Comparativamente com os dados obtidos no sábado, o crescimento aí foi em torno de 10%. Havia uma projeção de 24% e ele acaba finalizando aí com 34%. Isso sim foi uma surpresa, né? As pesquisas durante todo aí o decorrer da eleição sempre apontou a presidenta Dilma sempre ali com os 40%, 42%. Quer dizer, ela se consagrou com o que sempre foi demonstrando. Agora, o Aécio Neves surpreendeu, chegou a 30% quase dos votos válidos, e aí a Marina, que tudo que se mostrava seria a candidata, né, segundo as pesquisas, para o segundo turno, acabou tendo 20%. Esses 20% está perdido. Será que esses 20% será direcionado ao Aécio, ou alguns 20% será direcionado à presidenta Dilma? Qual a sua avaliação disso? Olha, em relação à Marina, ela na verdade, ela entra tardiamente na campanha, e isso de certa forma resulta num resultado final em que ela mantém o mesmo quadro de 2010, ou seja, ela não cresceu e não diminuiu. O próprio tempo curto de campanha que ela assume depois da morte do Eduardo Campos e com toda a desconstrução feita pelos adversários, ela nem cresce e nem diminui o patamar que ela já tinha conquistado em 2010. Agora, esses votos são interessantes. A pergunta é, para onde irá os votos de Marina Silva? E aí é importante entender o seguinte, a Marina, ela é uma candidata que está no PSB, mas não necessariamente ela é do PSB. Ela tem o quê? Um projeto de construção da rede de sustentabilidade. Esse projeto não foi efetivado a tempo para essas eleições e ela então faz essa coalizão dentro do PSB. Agora, o aspecto a levar em consideração é o seguinte, o PSB ele foi partido da base de apoio do PT durante o governo Dilma e também do governo Lula. Então existe uma ala interna dentro do PSB que sequer gostaria que o Eduardo Campos concorresse de forma avulsa. Eles tinham a intenção de permanecer vinculado ao PT, à base aliada. Então, olhando hoje, há uma ala interna do PSB que gostaria de um retorno ao PT. E, o outro lado, você tem, inclusive, uma declaração ontem pelo candidato a vice da Marina, dizendo que, diante de toda a desconstrução que o PT fez em relação à candidatura da Marina, nesse primeiro turno, ele não se sentiria à vontade para apoiar o PT. Então, de certa forma, tem uma divisão interna dentro do PSB. Por outro lado, existe também aqueles que pretendem um apoio
ao PSDB. É o caso, por exemplo, da coalizão feita em São Paulo com Geraldo Alckmin, que inclusive foi muito criticada pela própria Marina Silva. Então esse é um aspecto. Em relação à Marina, provavelmente os marinistas, uma tentativa de uma preservação da pureza do discurso, pode até ocasionar aí um posicionamento de neutralidade nesse segundo turno, né? Então nós temos uma divisão interna. Então fica muito difícil nesse momento saber qual é o caminho a ser tomado pelo PSB. Eu apostaria aqui num direcionamento mais próximo ao PSDB, mas isso é apenas uma aposta. O senhor falou da questão do crescimento da Marina a seguir aí o acidente. Foi mesmo um crescimento de comoção, e isso prova no resultado no próprio estado em Pernambuco, onde que a Marina acabou tendo uma votação expressa, acabou ele ganhando até da presidenta Dilma e do Aécio. O Aécio Neves não teve tanto a votação expressiva, tanto no Acre, em Pernambuco. O senhor acredita que isso, agora no segundo turno, pode dar alguma modificada? Ou os votos da região norte vai se concentrar mais na presidenta Dilma? Olha, em primeira relação à questão do PSB em Pernambuco e no Acre, é interessante, sobretudo no Pernambuco, esse crescimento, inclusive a vitória do governador do PSB, pela presença muito forte da viúva, né, da Renata, e dos filhos do Eduardo Campos, que tiveram uma participação muito ativa durante todo o processo eleitoral. Então essa figura emblemática da família Campos teve um papel determinante aliado a essa comoção com a morte do Eduardo Campos. Então, de certa forma, a Marina, pelo que nós podemos ver agora no retrovisor dessa eleição, desse primeiro turno, ela teve sim um voto de comoção, ela teve um voto de luto que beneficiou esse crescimento muito rápido na sua arrancada inicial. E que foi o quê? Foi se distanciando, foi caindo e, consequentemente, acrescido dos vários embates que ela teve com os seus adversários, um processo muito intenso de desconstrução da sua imagem, das suas propostas, e, de certa forma, a Marina também teve um erro estratégico, comparado aos outros dois candidatos, que foi apresentar o seu programa de governo e, logo na sequência, ter que rediscutir com vários setores da sociedade mudanças pontuais. Então, os seus adversários colocaram isso com uma certa fragilidade da própria Marina, ao passo que os dois outros, Dilma e Aécio, sequer apresentaram um plano de governo a contento, né? Na contramão da Marina, que acabou tendo uma expressão de votos tanto no Acre quanto em Pernambuco, a presidenta Dilma já em alguns estados não conseguiu, como o Aécio também, né, em Minas Gerais o PT acabou se elegendo governador lá, o estado praticamente PSDB, e em vários outros estados que seria automaticamente o PT, que está no governo, acabou perdendo. Brasília, Rio Grande do Sul parece que está com alguma dificuldade. Segundo turno deu. Segundo turno, quer dizer, não foi o que aconteceu com a Marina, por exemplo, a questão do Aécio e da presidenta Dilma, né? Exatamente. Agora, é interessante também levar em consideração, até retomando a sua pergunta anterior, o Aécio já sinaliza o quê? Um projeto específico para o Nordeste. Isso é uma sinalização de que ele vai investir muito no Nordeste e também no Norte, regiões que ele não teve uma expressiva votação. Até porque a concentração do Aécio está na região Sul e na região Sudeste. Haja vista aqui no caso do Paraná, que se torna, de certa maneira, uma grande praça eleitoral que pode também ter uma contribuição muito significativa dentro dessa constelação da polaridade PT e PSDB. Então, olhando no espectro geral, a ida do Aécio para o segundo turno, diferente da Marina, tem como resultado positivo essa estruturação de palanques regionalizados, ou seja, vários governos eleitos espalhados pelo Brasil todo. Então, tem um certo equilíbrio de forças. Ainda que o PT tenha ganhado dentro da casa do Aécio Neves, o PT perdeu em outras regiões, né? De certa forma, o PT vai ser compensado pelo PMDB, que fez uma expressiva quantidade de governadores e ainda há uma quantidade muito significativa disputando o segundo turno. Isso gera o quê? Palanque para a presidente Dilma. Agora, por outro lado, o Aécio também teve várias vitórias dentro do PSDB e também dos seus coligados, e temos aí esse cenário, que o PSDB também fez governos. Então, o PSDB, na medida que ele pode
talvez apoiar o próprio PSDB no segundo turno, e isso fortalece ainda mais esses palanques espalhados pelos estados. Até porque existem algumas coligações entre PSDB e PMDB pelo Brasil afora. Exatamente. E isso também, há uma possibilidade de haver algum racha no PMDB em relação a isso. Se não ocorrer um racha, ao menos sustenta 2 palanques no estado, né? E o candidato tendo um palanque no estado, isso já é um elemento bastante significativo para que ele possa se manifestar e se expressar. Agora, mudando um pouquinho da questão eleitoral, tanto da área presidencial, vamos agora para os deputados estaduais, daqui a pouquinho vamos falar sobre a questão dos deputados federais, mas de outros estados. Por exemplo, nós aqui há algum tempo atrás falamos sobre a questão do palhaço, né, o Tiririca, que não teria votação, mas não tão expressiva como a eleição passada em 2010. Quase que aconteceu. Mais de 1 milhão de votos. Será que o Brasil, a população de São Paulo, está levando muito a questão da eleição por brincadeira? E mais uma vez, assim, vou votar no Tiririca por protesto ou não tem um candidato? Qual a sua avaliação? Eu creio, Josman, que nós temos uma desinformação muito grande da parte do eleitorado em relação às eleições proporcionais, né? Nós ainda não compreendemos essa sistemática do processo proporcional de eleger um deputado federal ou estadual. É certo que o sistema proporcional, dentro do processo eleitoral brasileiro, ele foi criado com a tentativa de uma distribuição mais igualitária entre os partidos, ou seja, uma representatividade maior dos partidos. Isso não vem acontecendo, até porque os partidos eles se envolvem em coalizões as mais espúrias e isso dificulta, por parte do eleitor, uma identificação da bandeira de cada partido, né? Então isso acaba sendo anulado e você tem então o chamado voto de protesto. Mas o voto de protesto ele tem um efeito contrário, né? Qual é o efeito contrário? Na medida que você descarrega muito voto num determinado candidato, aquele candidato ele vai arrastar com ele outros nomes que estão vinculados não só ao partido, mas à sua coligação. Então, o efeito Tiririca, que foi uma marca emblemática da eleição de 2010, ele se repete. Mas se repete em razão do quê? De um voto de protesto ou de um voto de desconhecimento em relação ao sistema proporcional? Na minha avaliação, é muito mais em razão do sistema, da desconhecimento do sistema de uma eleição proporcional. E aí acaba sendo prejudicada a população, né? De certa forma, o eleitor, por quê? Porque o eleitor, ao depositar um voto de protesto naquele candidato, ele não tem a consciência que o seu voto de protesto ele está acarreando outros deputados que ele sequer faz noção, né? Que ele sequer tem conhecimento. Na eleição de 2010, nós tivemos o quê? O Tiririca levando consigo para o Congresso Nacional o Valdemar Costa Neto, que era um deputado da bancada de apoio ao governo Lula, um dos caciques do Partido Liberal, que também teve um envolvimento no mensalão, né? Acabou caindo naquela ocasião e foi novamente guindado para o Congresso Nacional em 2010. E acabou agora sendo julgado pelo STF e preso também em razão do seu envolvimento com o mensalão. Nós estamos recebendo o professor Claudomiro Benvart Júnior, ele que é professor de Ética, Filosofia e Política da UEL, fazendo uma análise dessas eleições que aconteceu ontem no Brasil todo. E nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, nós vamos falar sobre a vitória do governador Beto Richa, que se reelegeu para mais 4 anos à frente do governo do Paraná, com 51%. Vamos falar sobre a bancada dos deputados federais, os que entraram, os que não entraram, e também sobre os deputados estaduais. Londrina, segundo o que se dizem, tem só um deputado eleito. Mas daqui a pouquinho nós falamos sobre isso. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização.
na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Estamos de volta com o programa Pauta em Debate desta segunda-feira e hoje estamos recebendo aqui o professor Claudomiro Benvart Júnior, ele que é professor de Ética, Filosofia e Política da UEL, fazendo uma análise das eleições que aconteceu ontem, domingo, em todo o país. A Folha de Londrina de hoje destaca aqui, o governador Beto Richa foi reeleito com 55% dos votos no Paraná. Esses números do governador Beto Richa, você demonstrou, professor, durante toda a eleição, essa votação. Veio consolidar o que estava sendo escrito aí durante todas as eleições, né? Exatamente. A eleição ela começa com uma polaridade entre Requião e o Beto, e há um distanciamento ao longo do processo eleitoral entre esses dois candidatos, numa ascendência do candidato Beto Richa, e de certa forma a eleição ontem ela apenas confirma essa estabilidade, essa permanência que as pesquisas já apontavam. Então não há nenhuma surpresa nesse aspecto. Talvez a surpresa do pleito eleitoral aqui no Paraná se dê mais em razão do fracasso do governador Roberto Requião. Governador 3 vezes do Estado, senador da República e, de certa forma, totalmente combalido no final da campanha. Isso justifica, em parte, em razão da racha interna do PMDB, lembrando que o próprio PMDB já tinha uma ala querendo apoiar aqui a reeleição do Beto Richa. O Pessutti declarou apoio ao governador Beto Richa nos últimos dias de programa de televisão. Exatamente. Ele rompe, inclusive, com o quesito da legalidade do seu próprio partido e aparece no programa do adversário, depondo contra o próprio Requião. Então, essa racha interna, essa divisão interna do PMDB, isso, de certa forma, registra um pouco do fracasso do Roberto Requião na reta final da campanha. E perde também cadeiras na Assembleia Legislativa, o PMDB. Exatamente. Essa fragmentação acaba ocasionando também uma perda de cadeiras na Assembleia. Falando em cadeiras na Assembleia, Londrina mais uma vez prejudicada nessas eleições. Aí tudo que se diz aí, apenas um deputado realmente de Londrina, que é o Tercílio Turino. Se cogita aí, a assessoria do Tiago Amaral, se cogita que ele é de Londrina, mas sabem que a família dele, a base eleitoral da família dele é da cidade de Cambé. Londrina saiu bem prejudicada nessas eleições, né, professor? Na verdade, a eleição de ontem, ela repete o quadro 2010. Naquela ocasião, também Londrina elegeu apenas um deputado estadual, que foi o médico Sheida. O Turini, ele entra em 2012, na ocasião que um deputado estadual sai da Assembleia e concorre à Prefeitura de Guarapuava sendo eleito, do seu partido. E aí, então, abre a vaga da suplência ocupada pelo Turini. Então, nós temos apenas um representante. Depois de 4 anos, nós repetimos o quê? Esse déficit de representatividade de Londrina na Assembleia Legislativa. E você disse que, de fato, a assessoria do candidato eleito, o Tiago Amaral,
que o seu registro de candidatura foi feito aqui em Londrina, portanto, ele representaria Londrina. De qualquer forma, sendo de Londrina ou de Cambé, é importante que Londrina vai necessariamente contar com o seu apoio para a representação da cidade e da região, aliado com o outro eleito aqui de Rolândia, que é o Cobra Repórter, que também foi alavancado, de certa forma, pela expressiva votação do Ratinho Júnior, praticamente 300 mil votos. Isso é uma outra questão. Podemos comparar a questão do Ratinho Júnior com a questão do Tiririca? Aproveitou o bonde, a fama que o pai tem a nível nacional para chegar a esses votos, ou é um mérito só dele? Eu acho que, diferente do Tiririca, não é um voto de protesto em relação ao Ratinho Júnior, mas, de fato, você tem uma somatória de elementos, inclusive contando aí com o pai, com a questão da comunicação, que acaba favorecendo e dando visibilidade ao seu nome. Isso contribui para essa expressiva votação final. Essa questão do Ratinho Júnior, que era deputado federal, foi o mais votado em 2010, veio para deputado estadual, já se cogitaram até dele sair vice do governador Beto Richa, mas tudo tem um desenho eleitoral, que se cogitam aí nos bastidores, a sua candidatura a governador em 2018. Com essa expressão de votos que ele teve, mais de 300 mil votos, o senhor acredita que é um nome forte para governador em 2018? Na verdade, 4 anos muita coisa acontece, mas de fato vai se desenhando um quadro político que favorece. Ou seja, um candidato que tem 300 mil votos para deputado estadual, ele sai fortalecido do pleito eleitoral e, consequentemente, aliado aos nomes que ele acaba levando para dentro da Assembleia Legislativa, cria uma força política dentro do parlamento e isso pode resultar, pode configurar, daqui 3, 4 anos, um nome forte para a disputa do governo do Estado. Sem dúvida alguma. Agora, no lado da Câmara Federal, Londrina está bem representado. Vamos ficar com 3 nomes, que é do domicílio em Londrina, que é Alex Casiano, que foi o segundo mais votado no Paraná, Marcelo Bellinati, que teve uma expressão de votos também bastante ampla, 130 mil votos, e o Raul, que perdeu um pouco, mas que conseguiu entrar, que ficou com 81 mil votos. Uma diferença bastante em relação ao governo federal e ao governo estadual, né? Na nossa representação no Congresso Nacional, podemos dizer que Londrina está muito bem representada. Nós temos aqui 3 deputados, e isso, comparado com os 30 deputados federais do Estado, representa 10%. Então, nós temos uma boa representação. Em relação ao Alex Casiano e ao Raul, é importante aí frisar que o Alex ele tem uma bandeira, que é a bandeira de educação, que não fica circunscrito apenas à Londrina região, então abarca o estado todo. É por isso que justifica essa expressiva votação. Ele pegou votos em várias regiões do estado, inclusive na região metropolitana de Curitiba. O Raul é a mesma coisa. O Raul foi um nome combativo de oposição no Congresso Nacional e foi também secretário de Fazenda do Beto Richa. Então ele tem o quê? Ele tem um conhecimento amplo no estado e consegue circular o seu nome pelo estado todo. A diferença aí, o elemento novo, é o Marcelo Bellinati. O Marcelo, que foi vereador 2 vezes aqui em Londrina, foi candidato na última eleição a prefeito, quase eleito. Ele, de certa forma, ele congrega mais os votos de Londrina e circunscrito aqui às cidades vizinhas. Mas podemos dizer, é o candidato, é o deputado da Gema, é o deputado que teve uma expressiva votação aqui na cidade de Londrina. E essa candidata que foi eleita, a Cristiane Yared, né, do PTN, 200 mil votos. Quem é essa pessoa? A Cristiane Yared, ela é mãe daquele rapaz morto num acidente provocado pelo deputado estadual De Carli, em Curitiba, e ela acabou usando esse mote da morte do filho, um aspecto muito doloroso, como uma bandeira de luta para que isso fosse evitado, né? Para que nós não tivéssemos outras pessoas colhidas com a vida perdida de morte tão brusca como ocorreu com o filho dela e um outro rapaz. Então essa bandeira proporcionou que essa expressiva votação foi a deputada federal mais bem votada do estado do Paraná, né? E nós temos aí, com esse quadro de renovação, inclusive a Cristiane Yared, ela entra nesse número, nós tivemos então uma renovação de 12 cadeiras. Dos 30 deputados federais, 18 permaneceram, conseguiram a reeleição, e 12 são nomes novos. Agora, interessante, desses 12 novos, nós temos ex-deputados estaduais, né? E, de certa forma,
novatos mesmos, só a Cristiane Yared, a Leandre, que vem de Foz do Iguaçu, e um nome aqui de Jacarezinho do Norte pioneiro, que é o Diego Garcia do PHS. Com o resultado da eleição e a fraca expressão do PT no Estado, o PT também vai para a Câmara Federal desprovido de candidatos. Temos 1, 2, 3, 4 eleitos, né, deputados federais. Paraná também, o PT perdeu também com essa eleição, né? Perde, sobretudo com Londrina, né? Londrina sempre teve o nome do PT representando a cidade no Congresso. E nós perdemos aí a figura do André Vargas por um episódio, digamos, para a democracia lamentável, né? Um envolvimento com várias denúncias que inclusive o próprio PT deixou de apoiá-lo. Então, de certa forma, o PT acaba sendo substituído pelo Marcelo Bellinati aqui em Londrina. Agora, para a gente encerrar essa conversa, uma avaliação sobre a questão dos candidatos da Câmara de Vereadores de Londrina. Nenhum conseguiu uma votação expressiva. Apenas, se eu não me engano, o Mário Takahashi, que chegou aí a 12 mil votos. Os outros 8, eram 9, apenas o Mário Takahashi, deputado federal. Os outros 8 candidatos, a Lenir, acho que chegou a 12 mil também, mas tirando esses dois, todos abaixo dos 10 mil votos. Quer dizer, a questão de ser vereador, um trampolim para deputado estadual, já não dá mais certo. Eu acho que até o contrário, né, Josman? Porque se a gente olhar pelo estado todo, há um inflacionamento de candidatos a deputados estaduais que, na verdade, são vereadores. A impressão que dá é que esses nomes, eles são, na verdade, candidatos a deputados estaduais, mas com o olho na Câmara Municipal. Então, é uma forma de você colocar o nome circulando novamente num período que faz um intermediário de uma eleição de vereador a outra e deixar o seu nome espalhado através de placas, etc. Ou seja, a presença do seu nome... Continuar na mídia. Continuar na mídia para que você tenha o quê? Uma facilidade maior de captação de voto na eleição para a Câmara Municipal. E isso a gente vê o quê? Se repetindo em todas as cidades, inclusive cidades de menor porte do Estado. Okay. Professor Claudomiro Banvart, professor de Ética, Filosofia e Política da UEL, quero agradecer sua presença aqui, pela essa brilhante explicações sobre a questão das eleições. Eu espero contar com o senhor mais vezes aqui no programa Pauta em Debate. Eu que agradeço, Josman, e uma boa noite a todos. Quero agradecer a você pela audiência desse programa segunda-feira. Um grande abraço, um ótimo final de noite. Até amanhã, se Deus quiser. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.